Olá pessoal, hoje nós iremos ver como derrotar os fenômenos sobrenaturais de Anotter. Mas antes, gostaria de dizer que me inspirei no canal Derrotando Filmes para fazer esse vídeo. Então, se você gosta de filmes de terror ou zumbis, passa lá. Anotter conta a história de Coit, que se muda para uma nova escola no interior, e sua turma possui algumas peculiaridades assombrosas. No hospital, alunos representantes da turma levam flores e anotações do conteúdo a Coit. Já podemos perceber que há algo errado pelo clima de tensão gerado pela conversa, e também pela hesitação dos colegas ao tentarem dizer algo. E claro, a extrema obsessão de saber se ele já havia morado ali antes ou ficou por um longo período. Ao menos, sabemos que vai ser difícil lidar com os novos colegas. À noite, nosso protagonista pega o elevador e não percebe uma garota pálida lá, que desce até o térreo e misteriosamente caminha até o necrotério, dizendo que queria se encontrar com sua outra metade. Só que já é uma boa hora para sair do colégio, pois nem o primeiro dia você já encontrou coisas assim. Ao final, ela diz que o nome dela é Misaki Mei e some. Finalmente, no primeiro dia de aula, após ter alta, antes de sair de casa, descobrimos que a mãe de Coit havia morrido e que, curiosamente, ela possui uma irmã gêmea, Ritsuko. Ao chegar na escola, seus professores o apresentam para os demais alunos, que possuem a mesma expressão dos que foram visitá-lo no hospital. Então as coisas começam a se conectarem e darem avisos prévios de que algo muito errado está acontecendo nessa classe, e que na primeira oportunidade eu te aconselharia a fugir antes que as coisas ficassem perigosas. O primeiro traço disso é uma única carteira do canto ser absurdamente mais velha que as outras da sala, e a mesma garota que você encontrou no elevador estar sentada lá, além de outras coisas mais estranhas ainda, como o fato das outras pessoas da sala saberem seu passado todo, mesmo antes de você frequentar uma aula sequer. Eu esperaria ser sequestrado se isso me ocorresse, pois é muito estranho o professor compartilhar toda a sua vida pessoal com a turma inteira. Vemos também na área de esportes, na conversa com Sakuragi, que ela afirma que a turma 3 é diferente das outras. E também o notável desespero quando Koichi fala o nome de Misaki. E por último, para completar o primeiro dia, ao falar com Mei, ela diz com clareza que Koichi está associado à morte e que a turma 3 está muito próxima à morte. Ela também o pergunta se não haviam falado nada sobre algo, sendo a terceira pessoa a fazer a mesma pergunta. E por final, ao sair, diz para que ele não se envolva com ela. Ok. Juntando os fatos, vemos que algo está acontecendo, pois no hospital hesitam em falar algo e insistem em perguntar se você já havia morado ali antes. E no seu primeiro dia lhe perguntam se já havia lhe dito algo. Ritsuko diz que é sempre para seguir as regras da classe, mas estranhamente ninguém comenta sobre as regras. E se elas são muito importantes, por que não falar no primeiro dia? Está claro que o que eles não conseguiram falar são as regras, e que esses fatos estão conectados, inclusive Misaki, devido ao desespero de Sakuragi. Mais à frente, já no segundo dia de aula, conversando com Mochizuki, dá a entender que a sala toda estaria apreensiva com algo, que provavelmente seria aquilo que hesitam em contar. E depois, Teshigawa solta algo sobre a classe amaldiçoada. Então, vemos que tudo aquilo está ligado. A classe amaldiçoada seria a turma 3, e todos os colegas estavam hesitando em contar isso. E também explica a insistência de saber se você já havia morado ali, pois se já houvesse, você provavelmente saberia, não precisando tocar no assunto. E bom, já que você sabe sobre a maldição, agora você não conseguirá resolver as coisas fugindo. As coisas vão ficando mais claras, e descobrimos que a Akazawa é a chefe das contramedidas para proteger a classe 3. Só por esse nome dá para entender que as nossas vidas correm perigo, pois senão o proteger não faria sentido. Mas ainda assim hesitam em falar sobre o assunto, e sinceramente é o pior a se fazer, pois se ele já soubesse desde o início, ele seguiria as regras, e não ativaria o evento. Nesse cenário, o correto é buscar por mais informações, pois se sua vida depende disso, o melhor é entender bem o que está havendo. Com isso, Sakakibara segue Mei até sua casa. Para deixar claro, não façam isso, pois é muito suspeito seguir uma aluna do fundamental até em casa. E chegando lá, ele encontra uma loja de bonecas, e também Misaki. Lá, ela conta a história da classe 3, de 26 anos atrás, onde uma aluna chamada Misaki teria morrido, e após ensinarem que ela estaria viva, no fim do ano, ela aparece na foto de formatura. Segundo outras pessoas, há uma parte 2, que os colegas não queriam contar. Koichi descobre que o nome da garota que morreu no hospital também se chama Misaki, então ele pergunta o porquê da sala evitar a Misaki, como se ela não existisse. Logo após a pergunta, Sakuragi cai das escadas e de forma violenta morre perfurada por seu guarda-chuva. Seguindo a lógica e pela suspeita, é muito provável que o evento já tenha começado. Bom, após o incidente, são criadas novas contramedidas e Koichi é isolado da sala,
de forma que ele não exista, e o mistério vai ficando mais evidente. Eles criaram contramedidas novas, isso quer dizer que o evento começou, portanto já seria legal criar formas de sair ileso. Nosso protagonista consulta Misaki, e ela o conta das regras, que todos escondem, e das condições. Primeiro, todo ano na formatura, um nome a mais aparece na lista dos alunos, e uma carteira some. Isso acontece devido a uma das condições, onde todo ano há um aluno extra, que na verdade é uma pessoa morta, e onde todas as memórias das pessoas ao redor, e até mesmo do morto, são mudadas, ficando impossível achar o morto pela lógica. A segunda é a calamidade, que todo mês ao menos uma pessoa ligada à classe morre, podendo ser aluno, um familiar ou até um professor. A terceira seria que de alguma forma, quando fingem que um aluno não existe, a calamidade não ataca. E isso explica o fato de Mei não existir na sala, mostrando assim que Mei não era um fantasma, mas sim uma pessoa escolhida para ser o aluno invisível. Aqui está claro que para se livrar da calamidade, basta equilibrar o número de alunos da sala, e há várias formas de fazer isso. Uma delas, como é mostrada, seria fingir que um aluno não existe. Assim seria como se ele não fosse da turma, equilibrando o número de alunos. E uma ideia que eles poderiam ter testado seria que quando morresse um aluno da sala, eles tratassem os alunos fantasmas como existentes. Assim, o equilíbrio seria retomado. E se não houvesse mais um incidente, a calamidade seria parada. E eles estariam livres durante todo o ano. Pois, se é um aluno extra, e eles tiram um aluno para ficar equilibrado, quando um aluno morre, o correto seria voltar ao aluno fantasma, substituindo o lugar que falta do aluno que morreu. Se caso a calamidade não parasse, a resposta também chega a ser óbvia. Não seja o aluno do mês. Se você quer sobreviver em um cenário onde todo mês alguém deve morrer, o melhor é fazer com que esse alguém não seja você. Com isso, podemos criar uma estratégia básica. Mate os outros alunos. Todo mês, se você matar um aluno e ao menos ter um pouco de sorte de não ser morto, você conseguirá sobreviver tranquilamente. Exorcismos também ajudariam. Um que poderia dar certo seria assinando uma carta de expulsão de Misaki, aluna que morreu há 26 anos atrás. E também, uma coisa que já poderiam ter feito antes, seria fechar a classe 3, pois assim não haveria alunos para a calamidade matar, pois necessariamente a vítima precisa ter ligação com a classe 3, e se não há classe 3, não há ligações. Dias depois, o professor responsável comete suicídio em frente aos alunos. Portanto, a contramedida de usar 2 alunos como não existentes não deu certo, voltando a estaca zero. E na biblioteca, descobrimos que o professor responsável pelos livros é o professor da turma 3 de 26 anos atrás, sendo um dos que causaram a calamidade. Portanto, ele aparenta saber muito sobre. E falando com Misaki e Koichi, eles descobrem que um ano dentre esses 25, as mortes pararam no meio do ano. Então, eles devem ter descoberto uma forma de parar a calamidade, e que também, na tabela, não lista quem seria o aluno extra. Também descobrimos que um ex-aluno disse ter parado a calamidade. Então, Izumi e seu grupo, junto com Ritsuko, saem da cidade para encontrá-lo. Chegando lá, eles conversam, e ele diz ter guardado algo na antiga sala de aula, mas não se lembra devido à calamidade. E nesse passeio, um dos alunos morre, provando que mesmo saindo da cidade, a pessoa não está protegida ou imune. Investigando a sala, eles descobrem uma gravação, relatando que o ex-aluno da praia teria esbarrado sem querer e matado um aluno da sala, e depois fugido. Porém, ao voltar para ver o corpo, ele havia sumido, como se nunca estivesse lá. No mesmo mês, a calamidade parou, e todos os sobreviventes se formaram sem incidentes, e que a provável teoria de que matando o aluno extra, os incidentes cessam. Como Misaki disse, ela conseguia enxergar coisas mortas, então desde o início ela poderia ter usado seu olho para descobrir quem é o aluno extra, e com a ajuda de Koichi matar, voltando tudo ao normal. E mesmo que se formassem, ela poderia repetir o mesmo processo todo ano, para que não houvessem mais mortes. Bom, essas foram as minhas ideias de como derrotar a calamidade em Another. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, se inscreva para me incentivar a trazer mais conteúdos assim. Se você também quer uma parte 2, não esqueça de deixar nos comentários, porque ainda tem conteúdo, né pessoal? Então, até a próxima.